A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, amigos e amigas de todo o Brasil. Estamos a vivo novamente nesta quinta-feira pela manhã em mais um programa, A Voz do Pastor, pela nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos, pedindo para que os nossos irmãos compartilhem os nossos vídeos, para que possamos alcançar mais irmãos e irmãs que precisam de oração. E também se inscreva lá no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir. Peça amizade também no Facebook para que você possa também assistir às nossas lives ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Deus, todos os dias neste horário, tem uma palavra para cada um de nós. E Ele sempre quer falar com seus filhos. E Deus fala de diversas maneiras. Ele fala através da sua palavra, Deus fala através dos profetas, Deus fala através da natureza e Deus fala também através das provas em que Ele muitas vezes nos coloca. E nós já estamos acostumados, a passar por provas, passar por lutas. Isto faz parte da nossa caminhada de fé. Deus abençoe a todos. Este é o desejo do meu coração. Também estaremos sempre orando pela nossa nação brasileira, para que Deus tenha de misericórdia da nossa nação brasileira, dos governantes, das lideranças civis, militares e eclesiásticas. Este é o nosso objetivo, porque quando um país vai bem, quando a nação vai bem, os moradores também vão bem. Quando uma nação, um país vai mal, os moradores também ficam com problemas. Então, a própria Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo na epístola de Timóteo, ele fala: fazei orações, deprecações, intercessões, ações de graça por todos os homens que estão nos cargos, designados, certamente por Deus. Porque ninguém, muitas vezes, vai governar o lugar se não tiver a permissão de Deus. Nada nós fizemos nessa terra se não tiver a permissão de Deus. Então Deus permite, às vezes até certos governantes governar, como Ele permitiu ali Faraó governar, o Egito, onde o povo sofreu, onde o povo foi escravizado, mas tinha permissão de Deus para que o povo também viesse a ser corrigido, aprender. Então, muitas vezes, alguns governos, eles têm algumas normas, algumas regras, o povo sofre, mas também para que o povo possa aprender. Aqui não é o nosso objetivo de falar de parte política, mas nós estamos simplesmente comentando para que as pessoas entendam que tudo tem a permissão de Deus. Vamos então já entrar imediatamente para a leitura da palavra do Senhor, que fica no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14 e no versículo 1 a seguir. Jesus conforta os seus discípulos. E Ele quer te confortar, meu irmão, Ele quer te confortar, minha irmã, nesta manhã com essa palavra. Antes de partir para a eternidade, antes de voltar para o seu trono de glória, Jesus reúne os seus discípulos, e começa a dar ali o seu discurso. Ele começa ali a conversar com os seus discípulos, porque estava chegando a hora da sua partida. Estava chegando o momento dele voltar para o Pai. Então, ele fica cercado com seus discípulos, olha para o semblante de cada um, e parece que eu vejo o semblante mesmo dos seus discípulos decaído,
tristes, porque eles sabiam que quando o mestre sentava junto com eles para conversar, algo o mestre tinha para falar para eles. Então, ali nesse exato momento em que nós vamos ler essa palavra, Jesus tenta consolar, confortar o coração dos seus discípulos, e ele diz bem assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Aí ele diz: pois vou preparar-vos lugar. Meus amigos, meus discípulos, eu quero agradecer o momento em que vocês me seguiram, o momento em que estivemos juntos nesta caminhada de fé, nesta obra árdua na face da terra. Por 3 anos e meio vocês me acompanharam, vocês estiveram comigo, vocês fizeram a obra junto comigo, nós comemos peixe juntos, nós navegamos de barco junto, nós ministramos ceia junto, nós também tivemos observando milagres que aconteceu, nós estávamos juntos, mas agora está chegando o momento. Eu tenho que voltar para o meu Pai. Eu tenho que voltar da onde eu vim, porque eu quero deixar as moradas de vocês prontas, porque em breve eu irei me encontrar com vocês. Eu creio que Pedro olhava para João, João olhava para André, eles ficavam olhando uns para os outros, assim, um pouco atônitos, e parece que sem resposta eles diziam: é verdade, faz horas que ele vem nos falando, mas agora chegou o dia dele sentar junto conosco e dele dizer que ele vai partir e vai nos deixar. Parece mentira, nós não queremos acreditar, mas ele está falando, e quando ele fala a verdade. Ele vai nos deixar, os homens vão pegar ele, os homens vão crucificar ele, os homens vão matar ele, mas ele sempre nos avisou: fiquem atentos, porque após o 3º dia eu irei ressuscitar. Então aqui ele está dizendo: vocês fiquem tranquilos, porque eu vou preparar lugar para vocês. Aí diz assim no versículo 3 do capítulo 14: e quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus estava dizendo assim para os seus discípulos: eu vou preparar lugar para vocês. Vocês fiquem descansados, porque a morada de vocês, a eternidade de vocês, não é aqui nesta terra. Eu vou voltar para a casa do meu Pai, de onde eu vim aqui fazer esse trabalho. O meu tempo está se findando, mas vocês não vão ficar para sempre. Eu volto para buscar vocês. Eu quero levar vocês para um lugar que vocês jamais imaginaram. Eu vou levar vocês para um lugar de descanso eterno. Eu quero levar vocês para um lugar que não tem sofrimento, que não tem choro, que não tem pranto, que não tem calúnia, que não tem defamação, que não tem essa guerra que tem aqui na terra. E quando eu for, disse Jesus, quer dizer, os dias estavam sendo contados. Ele estava anunciando para os seus discípulos que estava chegando a hora da sua partida. E a pergunta é esta para você, meu irmão. A pergunta é esta para você, minha irmã. Você está pronto? Você está pronta? Você está preparado? Você está preparada
para Jesus te buscar para esta nova morada, tão esperada por muitos. Pessoas que pagaram um preço muito caro nesta terra, esperando por este grande dia. Aí diz Jesus, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus estava dizendo, você sabe o caminho para onde eu vou. Nas minhas mensagens, nas palavras que eu tenho pregado para vocês, vocês sabem para onde eu vou. Eu vou voltar para o lugar de onde eu estava lá nos céus, ao lado do meu Pai. E eu quero que vocês estejam lá comigo. Eu vou preparar lugar, uma morada para cada um de vocês. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí, no versículo 5, disse-lhe o discípulo Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Quero aqui, nessa palavra, falar com algumas pessoas de que, embora andando com Jesus, embora dizendo que conhecem a Jesus, embora dizendo que entregaram a vida para Jesus, ainda não sabe aonde vai morar depois que partir. Isto é uma pena. É uma pena que pessoas que dizem que são seguidores de Jesus não têm uma convicção absoluta que após partir desta terra irá para a eternidade, irá para o céu. E este Tomé, que era discípulo de Jesus, falou ali em nome dos discípulos de Jesus. Deveria ele ter falado da própria pessoa dele, que teria essa dúvida, e não falar em nome de todos. Então, Jesus, no versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de João, dá resposta para Tomé e também direcionada para todos os seus discípulos. Diz ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesta palavra, direcionada aos seus discípulos, que também serve para toda a população mundial da Terra, Jesus está dizendo, não existe uma outra forma de alguém chegar até o céu a não ser por mim. Não existe um outro caminho criado na face dessa terra ou inventado pelos homens sábios da terra que possa levar aos céus a não ser por mim. Não existe desvio, não existe atalho, não existe uma outra oportunidade a não ser por mim. Aí diz ele, eu sou o caminho. Ele não está falando em estrada. Diz ele, eu sou o caminho. E eu sou a verdade. Quando ele fala aqui na verdade, ele fala da palavra. Eu sou o caminho. Alguém quer ir ao céu? Alguém quer se encontrar com o meu Pai? Alguém quer conhecer o meu Pai? Alguém quer conhecer os céus? Venha até mim.
A porta de entrada sou eu. Ele também fala em capítulos anteriores, né? No capítulo 10 do Evangelho de João, ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, tá? E encontrará pastagem, quer dizer, alimento, comida, a palavra. Mas muitas pessoas já inventaram outros caminhos. Muitas pessoas, nos dias atuais, ainda estão tentando inventar uma outra porta ou um outro caminho para levar ao céu. Mas o caminho aqui é único. A porta é única. E em João 10 ele já tinha anunciado para os seus discípulos. Diz ele em João 10: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quando ele está dizendo isso, ele está profetizando que ele ia dar a vida pelas suas ovelhas, pelos seus filhos. Aí no versículo 7 disse Jesus: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ele está dizendo: porque eu e o Pai somos um. Eu estou nele e ele está em mim. Esta unidade da Trindade Santa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é na unidade espiritual, concordância entre três pessoas da Trindade Divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus diz aqui para Tomé: se vós tivesseis conhecido, então vocês ainda não me conhecem por certo. Vocês precisam me conhecer mais. Vocês precisam aprender mais de mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, porque se vocês estiver conversando comigo, estiver junto comigo, vocês vão conhecer o Pai, porque ele está em mim. Então essa palavra, ela chama-nos a atenção de algo. Que tem pessoas que têm a sua religião, ela até fala em Deus, ela até fala em Jesus, até fala que conhece a Jesus, mas de fato não conhece. Porque aqui, quando Jesus fala para os seus discípulos, o discípulo dele, 3 anos e meio seguindo, diz que não sabia para onde Jesus ia. E assim, tem pessoas que, mesmo se dizendo conhecedora da palavra do Evangelho, não tem convicção da sua salvação. Então, ela verdadeiramente não conhece a Jesus. Porque quem conhece a Jesus dá testemunho de Jesus. Quem conhece a Jesus é um seguidor de Jesus. Não abandona Jesus. Mesmo diante da luta, mesmo diante da prova, mesmo diante da adversidade, a pessoa continua servindo e seguindo a Jesus. Deus abençoe aí, né, nossos irmãos, nossas irmãs que estão aí. A irmã Salete Gomes, Deus abençoe. A nossa irmã Marinês Silva, Deus abençoe, né? Irmão Marcos, né? A linha Atlântida Sul, Deus abençoe. O Miguel, o Brian, a menina e a sua esposa, a irmã Juliana, Deus abençoe.
né? Deus dê vitória para cada um de vocês aí. Deus dê graça. Abençoe as vossas famílias. Vamos agora para o versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Mesmo Jesus dizendo no versículo 7, viu? Mesmo Jesus dizendo, eu repito no versículo 7, se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o Pai. Desde agora o conheceis, o tendo visto. Então, quer dizer, vocês estão me vendo, meus discípulos. Vocês estão vendo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas aí Filipe, também um discípulo, também um seguidor de Jesus, replicou-lhe, Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Meu Deus, como as pessoas se dizem ser seguidoras de Jesus. Como as pessoas se dizem conhecer a Jesus. E chega na hora, a dúvida adientra em seus corações. A dúvida vai deixar muitas pessoas de fora do céu. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, a Bíblia diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. Então, não precisava Filipe ver Deus. Não precisava. Bastava ele crer naquilo em que Jesus estava falando. Mas eles, como muitos nos dias de hoje, eles têm que ver para crer. Mas Deus é espírito. Deus é como o vento. O vento sopra de um lado para o outro. E você não vê o vento, mas você sente. E Deus também é da mesma forma. Você não vê Deus com os olhos naturais, mas você sente a presença dele. E é isso que Jesus estava explicando para os seus discípulos. Vocês não precisam ver o Pai. Eu estou presente junto com vocês. O Pai está em mim. Vocês estão conversando comigo. E o Pai está na minha vida. Então, vocês conhecem a mim e conhecem o Pai. Aí no versículo 9 disse Jesus. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Volto a dizer novamente, viu? Que não adianta dizer que é crente, que não adianta dizer que conhece a Jesus, ainda estão querendo tocar. Porque após Jesus ressuscitar, ter ressuscitado, os discípulos dizem para Tomé, e mesmo assim aquele dia, Jesus exortando a Tomé, após Jesus ter ressuscitado, os discípulos dizendo para eles: eu não creio, eu só creio se eu tocar nele. Jesus mostra o seu lado e mostra as mãos feridas e diz para Tomé: Tomé, toca aqui, Tomé, então. Jesus diz assim: seja crente, Tomé, e não incrédulo. O que temos visto nesses últimos dias é a incredulidade tomando conta da vida de muitas pessoas que se dizem ser cristãs, que se dizem crer em Deus, que se dizem ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. E numa pequena dor de cabeça, elas correm para o médico. Pessoas
consultando os psicólogos e psiquiatras, como que se Jesus não fosse o nosso verdadeiro doutor, o nosso verdadeiro médico. Como que se ele não tivesse capacidade de curar a enfermidade. Quem ressuscitou mortos? Quem curou paralítico? Quem fez surdos ouvir? Quem fez cegos enxergar? Será que não é capaz de curar a tua enfermidade, minha irmã? Será que não é capaz de curar a tua enfermidade, meu irmão? Essa depressão que tem te assolado? Esta angústia que tem afetado a tua alma? Isto não é de Deus. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Se você está angustiado ou angustiada, precisa de ter um encontro verdadeiramente com Jesus. A falta de paz tem assolado a vida de muitas pessoas. E Jesus diz bem assim: a minha paz vos deixo e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque este mundo não tem paz verdadeira. Este mundo oferece uma paz que é um intervalo, alguns momentos, tá? Sem guerra espiritual. Alguns momentos de alegria, mas a paz verdadeira só vem de Jesus. Aí, no versículo 11 do capítulo 14 de João, disse Jesus: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Tomé, Felipe, André, Pedro, João, Judas, demais apóstolos, demais discípulos, meus amigos, vocês têm que confiar no que eu estou falando com vocês. Vocês têm que acreditar nas minhas palavras. Porque daqui um pouco, quando vocês estiverem na prova, na luta após a minha partida, vocês vão ter que usar a fé de vocês. Porque vocês serão chamados diante dos governadores. Vocês serão levados diante dos tribunais para defender o meu nome. E como vocês vão defender um nome de alguém que vocês ainda não têm verdadeiramente convicção de que serve a Ele e de que Ele é o Filho de Deus? Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, até quando nós vamos resistir à incredulidade de tantas pessoas? Tem a palavra de Deus, tem a Bíblia Sagrada, fazem faculdades, fazem estudos bíblicos, tem anel no dedo, mas na hora da precisão, de exercer a sua fé, de falar e usar o nome de Jesus, eles temem. Eles correm para outros meios. Eles não exercem a fé verdadeira. A Bíblia diz: se tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, dirão a esses montes: se transporte para outros lugares, e eles se transportarão. É uma pena que o povo não entende. Jesus não estava falando das montanhas de morro, era das montanhas de problemas, era das montanhas de dificuldade, era das montanhas das lutas, das adversidades que ele estava dizendo. Ei, tenha fé, use a tua fé. Não seja incrédulo, Tomé. Meu irmão, minha irmã,
Usa a fé que Deus te deu. Quando você sair de casa para uma consulta médica, porque os médicos acham que tu tem isso, tem aquilo, você diz, eu não tenho nada. Eu sou de Jesus, eu já estou curada. A minha fé me curou. Usa a tua fé. Usa a sabedoria que Deus te deu. Tem muitas pessoas cocheando em dois pensamentos. Elas falam de Jesus, dizem que servem a Jesus, mas quando chega na hora que Jesus bota elas à prova, elas negam a Jesus com os seus atos. E muitas pessoas perguntam, você não é crente, não? Você não vive com a Bíblia debaixo do braço indo para a igreja? Que Jesus é esse que você prega? Que qualquer um probleminha você já está desanimado? Por qualquer um probleminha você já está desanimada? Você tem uma guerra judicial, vai confiar no advogado, mas não confia em mim, disse Jesus. O inimigo jogou uma seta, tem uma doença aí na tua vida, e você não consegue confiar, fica desesperada quando não toma o tal remédio, fica desesperada quando passa o horário do teu remédio, como que se Jesus não fosse o verdadeiro remédio. E, meus irmãos, está faltando muita fé na vida das pessoas. As pessoas precisam colocar a fé genuína em ação e dizer, como diz no Salmo de número 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais tudo ele fará. Aí você pergunta para a pessoa, entregou a tua vida para Jesus? Sim, claro que eu entreguei, eu sou servo, eu sou serva dele. Quando vem a prova, você nega aquela fé, você nega aquilo que você falou. Você diz, estou passando por uma luta aí, estou passando por uma prova aí, eu não sei se Deus vai me dar vitória. Você sabia que Deus não age quando a pessoa tem dúvida? Porque a fé genuína é a convicção daquilo que você crê antes de receber. Que você confia antes de pegar a tua vitória. Você já tem que decretar a tua bênção, dizer, não, eu me aposto da minha bênção, da minha vitória. Isto que eu preciso, eu já entreguei na mão de Jesus. Aí você entregou na mão da pessoa certa. Só que há um problema. Tem pessoas que entregam hoje na mão de Jesus e não, porque Jesus não resolveu no dia que ela marcou, no outro dia ela pega de volta o problema. Sabe quando vai resolver? Nunca. Por quê? Porque não usou a fé. Não teve confiança absoluta em Jesus. Entrega, minha irmã. Tem pessoa do outro lado aí que diz que entregou. Entrega de verdade e descansa. Descansa o teu coração. Jesus disse para os discípulos, olha, não se turbe o vosso coração. Não fiquem vocês angustiados, perturbados. Por que vocês vão ficar turbados de coração? Credes em Deus e credes também em mim. Eu não vou deixar vocês órfãos. E lá na frente, né? Aqui na frente, no versículo 16, Jesus promete o Consolador. Ele não ia deixar os discípulos sozinhos. Ele disse assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é ele? O Espírito da verdade. O Espírito Santo que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo, vocês acham que eu estive tanto tempo com vocês, ensinei vocês, e agora eu vou deixar vocês sozinhos? Eu vou enviar o Consolador. Ele vai consolar vocês. Quando vocês tiverem afrontas, quando vocês forem perseguidos, quando vocês estiverem diante dos tribunais, quando vocês estiverem aflitos, ele vai consolar vocês. E ele mandou o Consolador. E o Consolador hoje, o Espírito Santo, ele nos consola. Ele nos conforta. E diz mais aqui, ó. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais.
Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Jesus está dizendo, daqui um pouco eu vou partir. Eu vou ter que ir. Eu vou enviar o Consolador. Fiquem tranquilos. Não fiquem atônitos. Amados, Jesus quer confortar corações nesse dia que estão guerreando e lutando consigo mesmo. Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou passando por isso, pastor? Por que tanta prova? Por que tanta luta na minha caminhada de fé? É Deus te provando. Deus prova para depois aprovar. Deus nos prova não é para que nós venhamos a perder a nossa fé, a nossa esperança. Ele nos prova para que depois nós possamos ter testemunho daquilo que nós passamos. Falar para as pessoas que irão passar pelos mesmos problemas em que nós passamos, para que elas possam alicerçar a sua fé em Jesus. Quero orar com você nessa manhã, quero orar com você nesse dia, para que Jesus aumente a tua fé. E ele diz mais: sossega, aquieta o teu coração. Não entregaste a tua vida para mim? Então descansa. Então descansa. Eu me dá graça que em várias casas aonde eu tenho passado, ou muitos lugares que tenho passado, as pessoas têm o Salmo aberto. Ou no Salmos de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E erroneamente muitas pessoas interpretam esse salmo. Bom, se Deus é comigo, nada vai me faltar. E você pensa no material, não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, não vai faltar pão. Não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo está dizendo que também não vai te faltar a afronta, que também não vai te faltar a luta, que também não vai te faltar a prova. E outros têm aberto a sua Bíblia no Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pois é. Então por que você não descansa? Se você tem o Salmo aberto dentro da tua casa, por que você não descansa? Por que não fica tranquilo, dizendo, não, o Senhor está comigo. Mesmo na luta, mesmo na prova, eu sei que Ele vai me dar vitória. Diga para o Senhor nesta manhã, diga para o Senhor nesse dia: Senhor, eu me aposto da minha bênção, eu me aposto da minha vitória. Eu creio que tudo que o Senhor me prometeu irá se concretizar. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Ficamos por aqui. Alicerça a tua fé. Diga para o Senhor Jesus nesse dia: eu me aposto da minha bênção. Eu não nasci doente, eu não nasci enferma. Então eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória. Determine em nome de Jesus nessa manhã a tua vitória. Diga para Ele: Senhor, eu me aposto da minha bênção. A bênção da minha casa está chegando, a bênção da minha família está chegando. Oramos. Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, eu chego na tua presença, quero te agradecer pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Do outro lado, Senhor, tem os teus filhos que estão ouvindo a tua palavra. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus santo, alcança, Senhor, a cada um. Se tiver pessoa enferma, cura de toda enfermidade. Se tem pessoa do outro lado depressiva, Senhor, que fica angustiada, e essa irmã angustiada por causa do seu remédio, porque eu tenho que consultar, porque eu tenho que ir lá consultar, porque eu tenho que pegar mais remédio, porque eu tenho que buscar mais remédio. E busca o verdadeiro remédio, que é o Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, aumente a fé dos teus filhos, Senhor. Dá graça para os teus filhos, supra as necessidades dos teus filhos, Senhor,
Eu te peço a tua bênção, eu te peço a tua graça e eu te peço a tua proteção. Dá-lhes um final de dia abençoado para cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu te peço e desde já te agradeço, crendo na vitória dos teus filhos. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, em nome de Jesus, a tua bênção e a tua vitória. E se ele não voltar, até amanhã com mais um programa, A Voz do Pastor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.